Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos reunimos essa manhã para meditarmos e refletirmos sobre a palavra de Deus, no que ela tem a nos ensinar sobre a humildade. Existe uma diferença entre a humildade pessoal e a humildade da igreja. Isso é muito importante entendermos. Até esse ponto, refletimos muito sobre humildade pessoal. Enfatizamos o texto de 1 Pedro: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele os exaltará no tempo devido. Enfatizamos o texto também que fala: considerem-se uns aos outros superiores a si mesmos. Essa humildade pessoal. Agora, como igreja, como um conjunto de pessoas de fé, como devemos nos portar humildemente diante de Deus, diante da Bíblia, diante do mundo. O que é ser uma igreja humilde? É o que nós vamos estar pensando, refletindo nessa manhã, com a graça de Deus. Vamos orar. Graças a Deus pelo dia de hoje, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela Tua palavra. Peço no nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Age em nossos corações, Deus, trazendo não apenas a limpeza, mas a cura, a restauração, Deus. Faz-nos voltar, dá-nos uma conversão verdadeira, um arrependimento de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Deus, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, Deus, e crer. Não apenas ouvir, mas crer, Deus, e crendo, agir de acordo com ela, em nome de Jesus. Pedimos também a presença real e sensível do Espírito Santo no nosso meio, dentro de nós e entre nós, para que Ele pessoalmente nos ensine tudo aquilo que o Senhor quer, Senhor Deus, nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A igreja irresistível se humilha. A humildade é uma característica distintiva da igreja irresistível. Uma igreja não pode ser irresistível sem humildade. Quando falamos sobre humildade, há muitos textos bíblicos que se destacam. E neste esboço aqui eu fiz um esforço para tentar não usar novamente, não lançar novamente os fundamentos da fé, né? Como o escritor de Hebreus fala, então não usar novamente os textos que temos utilizado nessa série, mas usar textos novos, porque a Bíblia se renova a cada dia, né? Vamos abrir em Provérbios 27, no capítulo 27, no versículo 1 de Provérbios. Temos um pouco aí de sabedoria. Como igreja, nós temos que entender quão precioso é esse preceito para nós. A Bíblia diz: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Nós não agimos no mundo em autoafirmação. Não afirmamos para as pessoas a necessidade de nossa existência. Ela tem que ser autoevidente. O fato de existirmos tem que ser evidência da necessidade de haver uma igreja. A igreja tem que automaticamente suprir as necessidades que são naturalmente supridas pela igreja. Quando nos reunimos em igreja, devemos tomar cuidado e não nos vangloriar das coisas que temos planejado, mas sim entregar nossos planos a Deus, para que Ele faça a vontade dEle com eles. Além disso, não devemos ficar nos congratulando por ficarmos fazendo as coisas que nós fazemos. Ficarmos falando quanto nós somos bons cristãos,
o quanto a nossa igreja é legal. Isso não é próprio. Você sabe que se você sair daqui, descer a rua Ministro Heitor Bastig, né, chegar na Francisco Morato, você olha para um lado, vai ter uma igreja, você olha para o outro, vai ter outra igreja, dando mais adiante vai ter outra igreja, tudo igreja. Falam de Jesus, da Bíblia. A nossa identidade como Igreja Evangélica Batista em Ferreira nunca deve depender de diminuir ou de desprezar a experiência e a fé das outras igrejas, que algumas vezes ou muitas vezes vão pensar diferente de nós. Nós estamos aqui para cumprir o que está escrito na palavra de Deus, para cumprir o mandamento de Deus, para cumprir aquilo que Jesus criou. Jesus criou a igreja, Jesus inventou a igreja, então nos reunimos como igreja, mas nós não ficamos perdidos em um orgulho institucional de fazer parte de algo que nós mesmos criamos. Entenda que você tem que ter orgulho de ser parte da igreja, mas não dessa igreja, da igreja de Jesus. Essa igreja que é uma manifestação da igreja de Jesus. É uma faceta, é uma parte. Nós temos nossos problemas, nós temos nossos defeitos, nós temos coisas que não fazemos bem, coisas que fazemos bem, coisas que fazemos muito bem. Mas a Bíblia fala, não se gabe, que os outros façam elogios a você. Quando nós falamos de humildade, como igreja, como instituição, primeira coisa que temos que entender, isso aí é meio óbvio para a maioria de nós, se não para todos, é que humildade é o oposto do orgulho. E que humildade e orgulho são coisas incompatíveis. E que eu não estou sendo uma igreja humilde se eu estou sendo uma igreja orgulhosa. Como é uma igreja orgulhosa, João? Uma igreja orgulhosa é uma igreja que não muda, que acha que não precisa mudar, que acha que não tem mais nada para fazer, que acha que já está fazendo bastante no mundo, que acha que já está contribuindo bastante, que não quer mais. Se tornou uma igreja orgulhosa, uma igreja sedentária. Graças a Deus, nós temos tido a todo momento novas iniciativas, coisas novas e coisas velhas, para que a nossa igreja prossiga, para que a nossa igreja não fique estagnada, para que ela seja humilde em reconhecer. Temos feito coisas, mas precisamos fazer outras coisas, mais coisas, não porque as coisas são importantes, mas porque essas coisas contribuem para o reino. E tudo aquilo que nós fizermos como igreja ainda não será o bastante. Precisaremos sempre estar buscando mais. É necessário nós entendermos isso. Uma igreja humilde, em primeiro lugar, igreja. Não estou falando somente do indivíduo, estou falando da igreja. A igreja humilde está constantemente buscando, constantemente crescendo, constantemente evoluindo. Ela nunca fica estagnada. A estagnação é um problema da igreja orgulhosa, que fica parada no lugar, começa a inchar. Igreja obesa, inchada, não é uma igreja que cresce, é uma igreja que incha. O que acontece com a igreja inchada? Se acontece um problema, ela volta para o normal. Efeito sanfona da igreja. Não sei se já perceberam o que acontece. A igreja humilde não para.
ela reconhece seus próprios erros, reconhece suas próprias limitações, reconhece seus próprios problemas e trabalha para resolvê-los. Existem pessoas que gostam muito, só um parênteses, de falar de tudo que a igreja tem de errado. A igreja tem de errado isso, a igreja tem de errado aquilo, a igreja tem esse problema aqui, a igreja tem esse problema ali, e quando você entra na igreja, aí não tem sala para fazer a aula, e aí o culto tem esse problema, e tem aquele problema no telão, no microfone, não sei o quê, e fica só reclamando, mas não faz nada para consertar aquilo. Isso aí não é humildade. Isso aí é só crítica. Isso aí é só um indivíduo que quer se autoafirmar baseado nas falhas dos outros. Isso é completamente incompatível com os preceitos da palavra de Deus. Existe um perigo do qual a Bíblia nos alerta, chamado perigo da falsa humildade, que é algo que ocorre muito no mundo hoje. Toda humildade que a gente encontra no mundo é falsa, é pretensa. Vamos abrir na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Abrir a Bíblia. O que essa falsa humildade tem que ela ameaça a saúde da igreja? O que uma igreja institucionalmente humilde de maneira falsa, de maneira pretensa? Quais são as características dessa igreja? Vamos ler aqui, em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 18. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, porque ler a Bíblia é um negócio bom demais, né? Sempre que a gente fala de humildade, a gente tem que tomar um cuidado de abrir bastante a Bíblia, porque o mundo, só abrindo parênteses aqui, o mundo ele te ensina coisas erradas. Não sei se você percebeu. Você liga a televisão, é tudo mentira. Eles falam que se você comprar o carro, se você comprar isso, se você comprar aquilo, você vai ser feliz. Mas é mentira, você não vai. Tá entendendo? Ele mente para você. Além da felicidade, o mundo te conta muitas mentiras. O mundo te conta mentiras sobre o sexo. O mundo te conta mentiras sobre aquilo que é certo e que é errado. E o mundo te conta mentiras sobre humildade também. Então, quando a gente fala sobre um tema em cima do qual existe muita mentira no mundo, a gente tem que olhar para a Bíblia e falar o que a Bíblia, nos perguntar e refletir o que a Bíblia está trazendo. Colossenses 2, a partir do versículo 18, apóstolo Paulo escreve: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a esse mundo, se submetem a regras como não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo traz palavras duras para a falsa humildade na igreja. E a falsa humildade, ela toma muitas formas. Essa aqui de Colossenses 2:18 é a forma do culto aos anjos. Como as pessoas cultuavam aos anjos naquela época? Elas jejuavam, elas não comiam, elas se recusavam todos os prazeres do mundo, todo o contato com o mundo,
para ter visões, né? Quando a pessoa fica com muita fome, ela começa a ficar meio biruta por causa do cérebro que falta nutrientes. Então, aí a pessoa começa a fazer uns mantras, uns encantamentos, né? As pessoas chegavam na igreja, tipo, e aí começava a ter umas visões doidas. E aí depois que o pessoal jejuava e tinha essas visões de fome, né? Aí falava, nossa, eu vi os anjos e eu vi o céu, e o pessoal começava a se orgulhar por causa dessa falsa humildade que eles tinham. O que eles tinham eram regras que eles pareciam humildes, mas na verdade o que essas regras faziam era dar a eles algo do que se orgulhar. E você não tem nada do que se orgulhar, senão o que Deus faz por você. Tudo que você faz por Deus não é coisa para se orgulhar. Se alguém vai se orgulhar disso, que seja outra pessoa, que seja o próprio Deus, mas não você. Essa é a falsa religiosidade. Agora, hoje em dia, veja bem, a gente tem que ler esse texto com sal, né? A gente tem que temperá-lo ao nosso modo, porque ninguém faz isso, ninguém, pelo menos nessa igreja, ninguém chega aqui jejuado de 20 dias e começa a cantar seus mantras e a proclamar suas visões de anjos. Ninguém faz isso. Então, no que consiste a falsa humildade nos tempos de hoje, na nossa igreja? E eu estive meditando e analisando algumas situações, alguns exemplos de quando a humildade é falsa. Em primeiro lugar, aquele pessoalzinho da hipocrisia que gosta de apontar o dedo para a igreja, falar que o pessoal da igreja é hipócrita. Eu tenho um negócio com isso, sabe? É igual você olhar, é que a gente faz isso na vida real, né? Passando as Olimpíadas, o Brasil ganhou ouro no futebol, né? Isso é totalmente inesperado. Mas eu vou usar o basquete como exemplo, porque eu não acompanhei o futebol, né? Só via o pessoal ganhando medalha no final. A pessoa senta lá no sofazão dela, tudo relax, olha para o pessoal jogando basquete, pessoal que treinou a vida inteira, pessoal que passa horas por dia treinando arremesso, treinando rebote, treinando passe, treinando. Aí olha pro cara na TV. Até para usar o basquete como exemplo, que o Brasil foi meio mal, né? Pô, o cara tá errando arremesso. Que ridículo, meu. O cara tá lá, jogador de basquete profissional, usando a camisa do Brasil, e me tem a cara de pau de errar arremesso. Hipócrita ele, né? Porque ele usa a camisa do time de basquete, se identifica como jogador de basquete, mas erra arremesso. Se esquece do fato de que todo mundo que joga basquete erra arremesso. Michael Jordan, aquele que fez lá o filme com perna longa, o maior do basquete de todos os tempos, errou um monte. Acertou tantos outros, né? Muitos deles importantes e bonitos, mas errou um monte. O pessoal acha que ficando do lado de fora da igreja e apontando os erros, na verdade está sendo humilde, e a igreja está sendo orgulhosa porque pretende estar correta. Mas isso é falsa humildade. Sabe por que é falsa humildade? Porque eu tive uma visão. Vou contar minhas visões, cuidado para não ter orgulho, né? Eu tive uma visão de um universo paralelo, que eu estava lendo sobre essas coisas, que às vezes a gente tem vontade, né? Um universo paralelo no qual o diabo é diferente. O diabo, ele não é espiritual, ele é uma entidade feita de muitos insetos, né? Me acompanha. O que acontece? Nesse mundo, o diabo quer fazer as pessoas pecarem. Só que o pecado tem uma forma física. E sempre que eu falo do pecado em forma física, eu falo de cocô. Então me acompanha, ok? Então o diabo, ele toma a forma de vários besouros que vai colocando cocô no caminho das pessoas. João, mas por que o cocô? Porque o pecado é fedido e nojento. É por isso, ok? E o cocô também. Então é perfeito, né? A gente às vezes acha que o pecado é bonito, cheiroso, gostoso. Não, é fedido e nojento. E aí o que acontece? Nesse universo, o pecado tem uma forma física, do cocô no chão. Então as pessoas pisam, desculpa, pastor,
viu? As pessoas pisam e aí fica no sapato. Aí elas estão andando assim na rua, tá todo mundo com cocô no sapato. Assim por baixo, pelo lado, já por cima, no calcanhar, tem as pessoas chegando no joelho. E aí passa na frente da igreja. E aí tem lá o pastor falando: olha, irmãos, cocô é ruim. Limpem seus sapatos diante de Deus. Aí tá lá o pessoal cantando com a sujeirinha assim no sapato, né? Aí o pessoal tá entrando na igreja, eles limpam o sapato antes de entrar e tal. Todo mundo tomando cuidado com o pecado. E a pessoa lá, cocô até o joelho, falando: tá vendo aquele lá, ó? Eles falam que o cocô é ruim, que ele é sujo e fedido, mas ó, tá com uma sujeirinha lá. Tá lá no sapato dele que eu tô vendo daqui. Essa pessoa é humilde? Não é humilde. O que essa pessoa é? Orgulhosa. Por quê? Porque o momento que ela entende o conceito de que cocô é nojento, de que pecado é nojento, a pessoa olha para si mesma e fala: eu estou nojento. E isso ofende o orgulho dela. O pecado, o conceito de pecado destrói o nosso orgulho completamente, porque a gente se olha e fala: eu estou nojento. Então o que a gente faz quando o nosso orgulho é ferido? Aponta o dedo para o outro e fala: você está sujo também. Está todo mundo sujo, então não tem ninguém sujo aqui. Não importa se aquela pessoa está se limpando e eu estou me sujando cada vez mais. Está todo mundo sujo. E a pessoa fica feliz com o pecado dos outros. Aí você sabe que não é humildade. Não é humildade, é orgulho. Orgulho ferido. Pessoa que fez o mal, mas não quer admitir e, portanto, vê o mal na vida dos outros. Perdão. Outra forma da falsa humildade que afeta a igreja, além desse orgulho ferido, desse estou escandalizado por causa da hipocrisia. Ninguém é perfeito. Eu nunca falei que eu sou perfeito. Não sou perfeito, caso você nunca tenha ouvido eu falar isso. Sou zoado, tenho pecado, não sou Jesus, não sou o Salvador de vocês, não tenho uma vida perfeita, mas eu tenho a Bíblia que me ensina. Eu estou aqui compartilhando os ensinamentos. É isso que eu estou fazendo. Não estou aqui para me achar melhor do que ninguém. Outra forma que a falsa humildade assume na igreja é a forma sueca, a forma europeia, né? O que aconteceu na Suécia, na Alemanha, talvez na Bélgica, eu não tenho certeza, mas em alguns lugares da Europa, né? Com essa crise de imigração por causa da instabilidade socioeconômica do norte da África, da Síria, Líbia, Egito, esses lugares assim, o pessoal começou a imigrar para a Europa, né? E o que as igrejas fizeram? Eles começaram a tirar as cruzes e os crucifixos da igreja, porque eram ofensivos para os imigrantes e refugiados. E aí o que aconteceu? As velhinhas iam para a igreja orar, e aí chegava o pastor e falava: olha, ora baixinho, ok? Para o pessoal não se ofender. Deixa quieto você ser crente, viu? Deixa quieto a cruz, deixa quieto a Bíblia, deixa quieta a sua oração. Faz devagarinho, para não ofender os outros. Cara, não tem como superar isso, cara. Eu tô falando muito cara, né? Não tem como superar isso, irmão amado, né? O evangelho é ofensivo, porque você olha para uma pessoa e fala: você precisa de Deus. E precisar de Deus quer dizer, você não se basta. Aquilo que você faz de bom não é o bastante. Isso é ofensivo. Ofende o orgulho das pessoas. Você tem pecado, isso ofende o orgulho das pessoas. A Bíblia fala que todos têm pecado. E a gente vai mudar o evangelho pretendendo falsa humildade? Não, falsa humildade. Deixa eu falar uma coisa: humildade não é covardia, humildade não é medo.
O pessoal viu que aqueles jovens muçulmanos entraram numa igreja católica na França, degolaram um padre só porque eles queriam, não levaram nada, não roubaram, só foram matar o padre porque ele era cristão e foram embora, ficaram com medo. Humildade não é medo, não é covardia. Eles ficaram com medo. Dá para compreender por que ficaram com medo? Dá para compreender. É compreensível. Eu também ficaria com medo, com certeza. Eu ficaria com muito medo. Mas a Bíblia fala, humildade não é medo. Medo é falsa humildade. Você esconder a sua fé, você esconder a sua religião, você esconder aquilo no que você acredita, isso não é humildade. Quando que Jesus falou para a gente esconder nossa fé, Ele falou que a gente tem que ser luz, lá no alto, para todo mundo ver, para as pessoas enxergarem as nossas vidas e glorificarem o Pai por causa delas. Você não é humilde quando você se cala diante do mal. Só está sendo medroso. Outro sintoma da falsa humildade na igreja é aquele do marxismo cultural. Não tem muito a ver com a questão de distribuição de renda, não. O que o marxismo cultural é? É a revolução da sociedade por meio do preceito do relativismo moral. E o que é o relativismo moral? É o seguinte: eu tenho uma noção do que é certo, você tem uma noção do que é certo, outras pessoas têm noção do que é certo, e está tudo bem. O que é certo para mim é certo para mim, o que é certo para você é certo para você, e o que é certo para ele é certo para ele. Então eu não posso falar que você está errado. Está vendo a humildade falsa? Eu não posso falar que a pessoa está errada, porque eu não sei, porque a minha cultura é cristã e a cultura da pessoa é outra. Mas Jesus veio para salvar o mundo, não veio para salvar os cristãos. Não existiria cristãos se não fossem salvos em primeiro lugar. Não veio para salvar a igreja, veio para fazer do mundo igreja para que o mundo seja salvo. Deus amou o mundo que deu seu Filho. E tem pessoas que são falsos humildes, que falam, não, eu não vou falar para o índio que pegar um neném vivo, porque quando nasce gêmeos, eles acreditam que um seja bom e um seja maligno, né? Algumas tribos têm essa crença. Então eles fazem um encantamento com o xamã, que em cada tribo tem um nome, né? Mas o nome geral é xamã. E aí eles descobrem qual é malvado. Eles pegam o neném vivo, enterram e pulam em cima. E aí as pessoas querem que você acredite que isso é certo. E que você não tem o direito de falar que isso é errado. Que você tem que ser humilde na sua fé. Não. Isso é falsa humildade. Deixa eu te falar uma coisa sobre a falsa humildade. Ok? As nossas propostas para o mundo como igreja não são humildes. A Bíblia não tem pretensões humildes, sabia disso? O que a Bíblia alega? Ser a verdade revelada de Deus, perfeita para o mundo inteiro. O que nós alegamos? Que Jesus é o único Senhor e Salvador. Se a pessoa tem outro Salvador que não é Jesus, ela está perdida, está condenada. E não é humildade eu deixar aquela pessoa ir para a condenação eterna. Não é humildade. O que a Bíblia diz coisas grandes. A Bíblia fala de vida eterna, fala de salvação pela fé, fala de salvação somente pelo nome de Jesus. Nenhuma dessas coisas é humilde. A igreja precisa ser humilde, mas o evangelho não é humilde. O evangelho é enorme, o evangelho é do tamanho do universo. Nossas alegações para o mundo sempre serão escandalosas,
Porque a gente olha para o mundo e fala, você precisa de Jesus. E aí o mundo fala, mas eu tenho Buda. E aí você fala, não importa, você precisa de Jesus. O mundo fala, eu tenho Maomé. Você fala, não importa, você precisa de Jesus. Mas eu tenho Moisés. Não importa, você precisa de Jesus. É só Jesus, a Bíblia fala que é só Jesus. Calar-se não é ser humilde, isso é falsa humildade. Deus não nos deu espírito de covardia. É o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não seja um falso humilde. Uma pessoa que pretende ser amigo de todo mundo, mas na verdade fica quietinho enquanto as pessoas se perdem. Isso não é amigo, não. Imagina você ter um amigo que vê você pegando fogo, está com um copo de água na mão e a pessoa toma. Imagina um amigo assim, que grande amigo que é a igreja falsa, humilde. A humildade falsa é isso. A gente ter o refrigério e não dá, porque a gente não quer ofender ninguém. Não quer ofender o orgulho de ninguém. Você está se esquecendo do que Deus fez com você, se é que você é convertido? Todo aquele que se converte, em primeiro lugar, Deus quebra o orgulho daquela pessoa. Aquele que se achava bom, não é. Deixa de se achar bom, porque descobriu que é pecador. Romanos 1, 16 e 17, não precisa abrir, a gente lê. Paulo diz, não me envergonho do evangelho, como projetado, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, a conversão, a presença real do Espírito Santo no coração de todo aquele que crê, a salvação das almas e a vida eterna com Deus, nenhuma dessas coisas é uma proposta humilde para o mundo. Nenhuma dessas coisas é pequena, a vida eterna não é pequena. O perdão dos pecados não é uma coisa pequena. O conceito de pecado não é uma coisa pequena. Nós, que somos pequenos diante de todas essas coisas. Isaías 40, versículo 6. Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz as boas novas para Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Nós precisamos falar isso para o mundo. Aqui está Deus. Não é ali. Não é em outras religiões. Não é em outras culturas. É na Bíblia. É na igreja de Jesus Cristo. Que ninguém os engane com falsa humildade, com religião pretensa. Ninguém os engane. Seguindo, leitura de Isaías no capítulo 5,
nos versículos 20 e 21, nós temos um alerta de Deus para essa geração. Deus fala por meio do profeta: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. O que mais tem no mundo são pretensos cristãos, falsos humildes, julgando a palavra de Deus, falando que a igreja tem que mudar as suas visões, os seus conceitos, que a igreja precisa ser mais humilde. Essas pessoas estão completamente perdidas em seu ego. Quem é você para dizer que o que Deus falou que é ruim é uma coisa boa? Outro jeito de perguntar isso, que está em Isaías no capítulo 40, a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Foi para você que Deus perguntou quando Ele estava criando o universo e as leis do universo? Deus te consultou quando Ele estava criando o homem, quando Ele estava criando a mulher? Se Deus não te perguntou, se Ele não se aconselhou com você, então por que você acha que a sua ideia é maior do que está escrito na Bíblia? Por que você fica flertando com as coisas do mundo? E fala isso de mim também, porque é uma provocação para mim. Por que eu fico flertando com as ideias do mundo se a palavra de Deus é eterna? Se o mundo, se as pessoas são como relva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se os nossos conceitos são de geração, e na outra geração já é outro conceito, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tem muita gente que pretende ser humilde julgando a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, isso não cabe na igreja. Não cabe na igreja. Quem julga a igreja é a palavra. A igreja não julga a palavra, é julgada por ela. Qualquer outra coisa é orgulho. É quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala, você está errado, e a gente não quer aceitar. Acontece. A verdadeira humildade, tão diferente da falsa humildade. Porque em tudo que é falsa humildade existe um orgulho por dentro. Existe uma arrogância, existe uma prepotência. Não é à toa que Isaías no capítulo 5, ele fala, ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem, e logo após ele fala, ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, porque essas são as mesmas pessoas. Apenas uma pessoa que se acha muito esperta pode se achar mais esperta que Deus. Apenas uma pessoa que se acha muito sábia pode achar que conhece mais do mundo do que Deus. Conhece mais do universo do que o que está na palavra de Deus. Em toda falsa humildade existe uma arrogância por dentro. Então o que existe, João, por dentro da verdadeira humildade? Também existe orgulho. Mas é um orgulho diferente. Na falsa humildade, no cerne, no núcleo, no coração, sabe? Quando você come um brigadeiro que tem um morango por dentro, sabe que tem no meinho, aquela parte suculenta mais importante. Na falsa humildade tem arrogância de uma pessoa que tem vergonha do evangelho, às vezes, mas Deus não nos deu espírito de covardia. Ou de uma pessoa que acha que pode falar que Jesus é tão real quanto o Buda, ou a Shiva, ou qualquer outra divindade. Ai, pessoa com uma ideia doida dessa. Ou com uma pessoa que simplesmente acha que não existe nem certo nem errado, e que o que é certo é o que ela inventou na hora. Tudo isso tem arrogância por dentro. Então o que tem por dentro da humildade verdadeira? Porque a capa é a mesma, né?
que vem por dentro? Vem o orgulho de tudo que Deus faz. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o orgulho faz parte do ser humano. Faz. Nós temos orgulho dentro de nós. Temos uma capacidade inata para sentir orgulho. Às vezes a gente se orgulha de umas coisas bestas, né? A criança está lá falando um monte de besteira e você está com maior orgulho porque ela fala, né? Mas assim, criança não é nem minha, né? Tô lá vendo sobrinho falando um monte de coisa, nossa, que orgulho, olha como ele fala, como se expressa, olha como desenha aqui essa vaca roxa, né? Tem um olho bonito para cores, né? Ele colocou assim tons de roxo. Né? A gente se orgulha, o orgulho faz parte da nossa vida. Agora, não é o orgulho do que a gente faz. A igreja humilde não se orgulha do que faz, a igreja humilde se orgulha do que Deus faz nela e por meio dela. Porque a Bíblia pergunta, foi para você que Deus perguntou a medida do mar? Quando ele mediu o mar na palma da mão dele, ele perguntou para você se estava certo? Não. Ele te perguntou o que é justo? Não. Ele determinou o que era justo. Então não sou eu que tenho que me orgulhar do que existe. Eu tenho que me orgulhar do que o meu Deus faz. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 7. Repetindo essa leitura. Esse versículo aqui, irmão, se você quiser, tem gente que tem esse problema, né? Assiste a pregação inteira, só lembra de um versículo. Se tiver essa condição, né, psíquica, lembra desse, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Você acha que isso é uma proposição humilde? Ele trouxe a imortalidade por meio do Evangelho. A gente tem que ter muito orgulho do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, pois sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, para guardar o que lhe confiei até aquele dia, para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, e eu não me envergonho do Evangelho, e eu não me acovardo de falar a verdade, e eu não me perco em falsa e pretensa humildade, porque eu fui constituído pregador do Evangelho. E Deus não me deu espírito de covardia. Deus não dá espírito de covardia para ninguém. Em resumo, a igreja humilde se orgulha do que Deus faz. Se você se orgulhar do que Deus faz, você não vai ter a capacidade de se orgulhar do que você faz, porque você vai comparar e ver o que você faz é fichinha, é bobagem diante do que Deus faz. Deus nos deu a imortalidade por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Coisa grandiosa. No final da carta de Judas temos outro exemplo lindo disso. Doxologia, adoração. Ele fala: aquele que é poderoso para vos livrar de tropeçar, para apresentar-vos irrepreensíveis diante da presença de sua glória e com grande alegria. Ao único e sábio Deus,
nosso Senhor, seja glória e honra e poder e autoridade aí, mediante Jesus Cristo, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Sabe o que isso quer dizer? Isso é lindo. Volta no 24, por favor. Ele fala: aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Quando você não cai, é Deus que está te segurando. Quando você se apresenta para Deus puro, é porque Deus te purificou. Quando você faz o que é certo, é Deus fazendo por meio de você. Então você não se orgulha do que você faz, você se orgulha do que Deus faz na sua vida. O orgulho é humano, ele está dentro de nós, mas a gente tem que direcionar para Deus, nos orgulhar do que Deus faz. Não me envergonho do Evangelho. Deus não nos deu espírito de covardia. E quando a gente faz uma coisa certa, é Deus que está fazendo por meio de nós. Aquele que é poderoso para nos livrar de tropeçar, ao único e sábio Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja glória, seja honra, seja poder, seja majestade, pelos séculos dos séculos. Se quer se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe do que Deus faz por você e em você. Esse é o segredo para a verdadeira humildade da igreja. Esse é o segredo da humildade da igreja irresistível. Se orgulhe do que Deus faz. Se orgulhe no Deus que você tem. Vamos orar. Graças a Deus pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a abrir mão das nossas ideias. Ajuda-nos a sermos como crianças que aceitam as Tuas verdades, Deus. Que a gente possa aceitar que aquilo que o Senhor falou ser bom, é bom. E que aquilo que o Senhor falou que é ruim, é ruim. E que aquilo que o Senhor falou que é nojento, é nojento. E que aquilo que o Senhor falou que é vida, e o que o Senhor falou que é morte, é morte. Que nós possamos, Senhor Deus, termos humildade verdadeira. Possamos nos afastar da falsa humildade, Deus. Do orgulho no coração. Que o Senhor possa remover de nós o orgulho ferido, Deus. A gente não quer ter orgulho nenhum, senão orgulho no Deus que nós temos. Porque o Senhor nos escolheu quando nós estávamos sujos e mortos dos nossos delitos e pecados. Quando não valíamos nada, o Senhor nos considerou mais preciosos do que todo o céu e toda a terra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque quando nós nos rendemos ao Senhor com humildade, quando somos Tuas crianças, o Senhor nos destaca os Teus anjos para nos servir, Deus. E tantas coisas maravilhosas acontecem quando nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, Deus. Que possamos, Deus, ter humildade verdadeira e nos orgulhar em tudo que o Senhor faz, Deus. E quando perguntarem sobre nossa igreja, sobre a igreja do Ferreira, Deus, que nós possamos falar com um sorriso muito grande: Deus tem agido naquela igreja. E não é o que eu faço, e não é o nosso ministério, e não é aquilo que a gente faz, mas é o que o Senhor tem feito, Deus. Que possamos ter a fé, a alegria e o orgulho, Deus, de falar: Deus tem agido no meio de nós. Que o Senhor seja a nossa porção, a nossa herança, o nosso orgulho, Deus, hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.